Agora, na questão 5, uma chapa retangular, ou seja, ela tem o formato de um retângulo, de aço, possui base de 10 centímetros e altura de 6 centímetros, ou seja, ele te deu duas dimensões, base e altura, e a temperatura inicial era 30 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação superficial, lembrando que o superficial não é o alfa, é o beta, é aquele que tem duas dimensões, vale 2,4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, eu sempre peço para você determinar duas coisas. A primeira delas é a variação, só que agora é de área, tá? Variação é sempre delta, o triângulo, e área é simbolizado pela letra A. E isso a 90 graus Celsius. E na letra B, eu sempre peço a final, mas dessa vez não é tamanho, nem comprimento, é área. Então, a área é simbolizada pela letra A, também a temperatura de 90 graus Celsius. Então, eu li o enunciado e separei os dados fornecidos por ele. Então, temperatura inicial era 30 graus Celsius, temperatura final era 90 graus Celsius, o beta, que eu forneci no enunciado, vale 2,4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, e a área inicial eu não te forneci no enunciado, tá? Então, quando você não tem a área inicial, você tem que calcular ela previamente também. Vou mostrar para vocês como calcula. Então, continuando aqui, letra A, eu peço para você a variação de área, que é o ΔA, é bem parecida com a fórmula que a gente estava usando anteriormente. Só que no lugar dos A's que estão aqui, tinha o L, né? E no lugar do beta, você tinha o alfa. Mas a fórmula se faz do mesmo jeito. Lembrando que o ΔT continua e é sempre a temperatura final menos a inicial, tá? Com o beta foi fornecido no seu enunciado, ele tá bem aqui o valor. E a área inicial eu não te forneci. Como eu te fornecia o tamanho inicial ou comprimento inicial. A área inicial eu não vou te fornecer. Então, como no enunciado falou que a chapa tinha um formato retangular, então você vai ter que calcular a área inicial como uma daquelas figuras planas que eu coloquei lá no início de áreas para vocês. Então, a área de um retângulo, para quem não lembra, é a base vezes a altura. E essas duas informações foram fornecidas no enunciado. A base era 10, a altura era 6. Então, o produto desses dois valores te dá uma área inicial de 60 centímetros quadrados. Tem que ser quadrados porque agora é a área, tá bom? Então, agora, substituindo nessas três grandezas os valores do enunciado, a gente tem que o ΔA é igual à área inicial, né? A área inicial que a gente acabou de calcular é 60. O beta que veio do enunciado é 2,4 vezes 10 elevado a menos 5. E a temperatura final menos a inicial, 90 menos 30. Então, fazendo o produto desses dois valores logo do início, ó, é sempre bom você fazer isso, tá? Os dois primeiros valores antes da base 10 você multiplica, dá 144. E a minha subtração aqui de trás deu 60. A base 10 você sempre repete até o final, tá? Então, agora, 144 eu vou multiplicar com 60 aqui de trás, porque na base 10 eu não posso mexer agora. 144 vezes 60 deu 8.640. E repetir a base 10 aqui no final. Só que a minha resposta não pode ter base 10. Chegou o momento da gente desfazer a base 10. Lembrando que para desfazer uma base que tem um expoente negativo, a gente anda com a vírgula para a esquerda, quantas casas? De acordo com o expoente. Se aqui é 5, então eu vou ter que andar 5 casas para a esquerda. Lembrando que a vírgula ela não é ponto. Quando a vírgula não aparece, quer dizer que ela está atrás do último valor, ou seja, atrás desse zero aqui. Pulando 5 casas para frente, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Até a frente do 8 eu pulei 4 casas, falta pular mais uma. Então, pulando, escreve um zero, vírgula, e na frente dessa vírgula tem que ter outro zero. Ou seja, a variação de área sofrida pelo sólido foi 0,0864 centímetros quadrados. Ele aumentou bem pouquinho. E a letra B, ele pede a área final. Lembrando que a área final é sempre a área inicial mais o quanto ela aumentou, mais a resposta da letra A. A área inicial que a gente calculou anteriormente deu 60 centímetros quadrados. E o quanto ela aumentou tá bem aqui, ó, 0,0864, que eu vou repetir aqui. Agora a gente só somar, tá? Só que é inteiro com inteiro, decimal com decimal. 60 é um valor inteiro, a vírgula tá atrás daqui, ó, do zero. Então, 60 mais 0, 60. Vírgula, e repete todo mundo que está depois. Então, 60,0864 centímetros quadrados. Continua centímetros quadrados porque é área. E a última questão para vocês,
Sexta questão, menciona que uma chapa circular, ela tem o formato agora de um círculo de concreto, possui diâmetro de 4 metros. Lembrando que o diâmetro é o dobro do raio, tá? Mede 4 metros e a temperatura inicial é 25 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear, lembrando que o linear é o alfa, é aquele que é uma dimensão só, tá? Vale 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, eu sempre peço para você calcular duas coisas. Letra A, eu quero a variação de área novamente, então eu quero delta A, quando a temperatura é 85. E na letra B, eu quero a área final. A área final é A apenas, também quando a temperatura chega a 85. Então, lendo o enunciado novamente, eu separei os dados fornecidos por ele. Dados: temperatura inicial 25, temperatura final 85 graus Celsius, o alfa, que é uma dimensão só, vale 1 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, e a área eu não tirei, porém eu falei para você que a chapa tinha um formato circular, e também foi fornecido o diâmetro dessa chapa, de 4 metros, que vai te ajudar muito a calcular essa área A0. Então, agora na letra A, ele quer a variação de área, o ΔA. Lembrando que o ΔA é o produto de três grandezas, a área inicial da chapa, beta, que é a superficial, e ΔT, que a gente sabe que é a variação de temperatura, proveniente de temperatura final menos a temperatura inicial. Aqui, para você calcular o beta, foi fornecido para você no enunciado o alfa. O alfa é uma dimensão, mas você precisa ter duas dimensões. Como é que você faz para transformar uma dimensão em duas? Multiplica ou divide? Multiplica. Então, o seu beta vai ser o dobro do seu alfa. Se o alfa aqui na frente é 1, o dobro de 1 é o quê? 2. É só você repetir a base 10 do jeito que ela veio. Então, o seu beta vale 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, que é apenas uma unidade, tá? E a área inicial, para quem não lembra, a chapa tinha um formato de um círculo, e eu sei que a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que o π eu arredondei para 3 nessa questão, tá? Para não ficar 3,14, 16 quebrado, né? E o raio eu não te forneci, porém eu te forneci o diâmetro. E você sabe que o raio é a metade do seu diâmetro. Se o diâmetro no enunciado era 4, o raio, que é a metade dele, vai valer quanto? 2 metros, tá? Então, calculando a área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado, substitui aqui. π vale 3, o raio, somente o raio, vale 2 ao quadrado, vai ser o quê? 4. Então, 3 vezes 4, 12 metros quadrados é a área inicial da sua chapa circular. Então, agora eu posso substituir as três grandezas da minha fórmula e multiplicá-las. Então, o meu A0, que é a variação de área da letra A, é 12, que é a área inicial, 2 vezes 10 elevado a menos 5, que é o meu beta, que é o superficial, e a variação de temperatura, que é a final 85 menos o 25. Aqui você sempre vai ter que multiplicar esses dois valores antes da base 10, tá? Não mexe na base 10 agora. 12 vezes 2 dá 24, e a minha subtração do parênteses vai dar 60. Então, se eu não posso mexer na base 10, só posso multiplicar o valor antes da base 10 com o valor posterior à base 10. 24 vezes 60 dá 1440. Repete a base 10. Só que a minha resposta não pode ter a base 10. Então, tá na hora da gente tirar a base 10, desfazer. Como o meu expoente é 5, quer dizer que eu vou ter que andar 5 casas. Para onde? Sempre para a esquerda, porque o meu expoente é negativo. A vírgula está onde? Quando ela não aparece, ela está atrás aqui do último número. Então, voltar 5 casas para a esquerda. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Até a frente do 1, pulei 4. Falta mais um zero, né? Vírgula, e na frente do zero, da vírgula, outro zero, tá? Então, voltando 5 casas para a esquerda, minha variação de área é 0,0144 metros quadrados. Tem sempre que ser ao quadrado, porque é área, tá bom? E a última letra, a letra B, ele quer a área final. Lembrando que a área final é sempre a área inicial mais o quanto ela aumentou, a resposta da letra A. A área inicial calculada foi 12, variação de área foi 0,0144, somando 12 com nada, dá 12. E agora é só repetir tudo que está depois da vírgula. Unidade final, metros quadrados, porque é área. Finalizamos as questões resolvidas de hoje.